Olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela Estagoticler e hoje trago-vos mais um vídeo de opinião. Desta vez do livro Os Expatriados, de Cris Pavone. Este livro foi disponibilizado pela Lua de Papel, editora pertencente ao Grupo Leia, por isso mais uma parceria aqui deste grupo editorial extraordinário que é o Grupo Leia, que me tem apoiado há anos, ou melhor, está a apoiar há anos, e que me disponibilizaram mais um exemplar incrível do género thriller policial, ali também a rondar um bocadinho de espionagem e serviços secretos, por aí fora. Este é então um livro bastante interessante, que nos vai fazer viajar, dos Estados Unidos para a Europa, mais propriamente para o Luxemburgo. Nós neste livro vamos então ficar a conhecer a história de Kate, uma ex-agente da CIA. Ex-agente, estamos a falar de 15 anos de trabalho com a CIA, que decide abandonar o seu trabalho, despedir-se para acompanhar o seu marido, Derek, um informático, um especialista em segurança informática, ou segurança cibernética. Então decide deixar o seu trabalho para o acompanhar para um novo trabalho que ele arranjou na Europa, no Luxemburgo, e assim acontece. Eles viajam, ela trata de tudo, passa por todas as reuniões necessárias e, entretanto, viajam e instalam-se, finalmente, na Europa. Já no Luxemburgo, ela começa a sentir-se bastante aborrecida por não ter nada para fazer, e então acaba por começar a ter uma certa relação de amizade com outras mulheres americanas, expatriadas, como ela chama. Aqui ela fala de... Começa então a socializar com outras mães e descobre o Clube das Mulheres Americanas do Luxemburgo, que são então mulheres que acompanham os seus maridos, a maior parte delas, e que são então expatriados, que saem do seu país para irem para outra pátria, precisamente. Quando estão no Luxemburgo, conhecem um casal, Bill e Julia, que também também americanos, que se mudam para o Luxemburgo por uma questão de trabalho do Bill, pelo menos é aquilo que eles contam, e criam ali uma amizade bastante estranha e até um bocadinho interessante. A partir daqui a vida deles vai começar a mudar. A Kate começa a ficar bastante desconfiada, não seja ela uma ex-agente da CIA, e começa, apesar de ter prometido a si mesma que não o iria fazer, começa a investigar o próprio marido, porque começa a achar que há coisas muito esquisitas a acontecer. Começa a investigá-lo ele, começa a investigar a Julia, começa a investigar o Bill, e então descobre segredos que nunca pensou. Temos aqui personagens fortes, personagens com uma personalidade muito vincada, e a verdade é que são personagens que não nos cansamos de ler sobre eles, porque há sempre algo novo a aprender, há sempre algo novo a acrescentar à história. Em relação ao livro em si, à história, há um aspecto que este livro e que este género literário tem, que é um excesso de descrição. Mas, isto também é importante dizer, neste tipo de livros é importante haver um excesso de descrição. O problema é quando ultrapassa o limite do excesso. Ou seja, nós num livro como estes, obviamente que vamos estar à espera de encontrar bastante descrição do ambiente, das personagens, dos acontecimentos, que é para conseguirmos entender tudo aquilo que acontece. Até porque não estaríamos a falar, obviamente, de um policial e muito menos de um policial de espionagem. Então isto vai acontecer e é extremamente importante para conseguirmos centrar-nos onde é que a ação está a acontecer, quem é quem na história, quais são os acontecimentos mais importantes. Normalmente são os acontecimentos mais importantes que têm uma maior carga descritiva. Então isto é o importante. O grande problema é quando isto é demais. É quando o excesso de descrição que nós estamos habituados neste tipo de livros ultrapassa qualquer limite e chega a uma altura em que se torna cansativo, porque é mais do mesmo. E este livro, há aqui um período aí de umas 100 páginas, mais ou menos, em que isto acontece. Eu sou sincera, houve momentos em que achei que para que é que isto está aqui, não é necessário, é desnecessário, está a mais,
está a tornar a história cansativa, porque eu realmente tive ali um período de 100 páginas em que para mim a história foi bastante cansativa e que eu não estava a conseguir compreender como é que é possível isto estar neste estado e desta forma. Para além disto, e para mim provavelmente foi o aspecto mais negativo, foi realmente haver ali um momento na história em que, no livro em que a história fica estagnada, em que parece que não há um desenvolvimento, e com este excesso, obviamente, de descrição. Para mim esse foi o único ponto negativo da história. Depois temos muitos pontos positivos. Normalmente estas histórias têm, infelizmente, aquele ponto de serem um bocadinho previsíveis demais. Este livro não é. Nós só aí, mais do meio do livro, é que começamos a decifrar algumas coisas que poderíamos estar a contar. Mas realmente não conseguimos apanhar esse ponto de previsibilidade logo desde o início que às vezes acontece. Então isso é um ponto positivo. Depois o desenvolvimento da narrativa está muito bem conseguido. Nós temos perfeita noção de como é que a história vai evoluindo, como é que a narrativa vai crescendo. Sabemos o que é o princípio, o meio e o fim da história. E especialmente neste livro temos algo que consegue fazer-nos identificar o que é importante aqui. Existem 2 tipos de capítulos. Temos temos um género de capítulos, um conjunto de capítulos, como quiserem chamar, em que encontramos uma letra mais fina, maior, com mais espaçamento, quase como se fosse uma entrada num diário. Sempre em cima, no canto superior direito, a informação de que está, ou seja, a narrativa está-se a desenvolver naquele capítulo nos dias de hoje, ou seja, no presente da narrativa, e diz a hora. E temos um segundo grupo de capítulos em que a letra é mais arredondada, mais grossa, mais escura, a utilização de um negrito que não existe no grupo de capítulos que eu falei anteriormente e que não tem qualquer indicação de tempo. Então nós conseguimos entender que o primeiro conjunto de capítulos que eu falei é realmente o momento atual da história. E o segundo conjunto de capítulos é o passado. Ou seja, nós vamos tendo saltos temporais. A cada X capítulos vamos tendo um capítulo da atualidade, em que vai havendo uma explicação do porquê. Ou seja, imaginem, o livro começa, acho que é mais fácil assim. Este livro começa com um prelúdio em que o tipo de letra é completamente diferente dos dois tipos de capítulos que eu falei. E este prelúdio é precisamente no presente da narrativa. Depois passamos, obviamente temos a divisão por partes, existem 3 partes, e começamos com uma informação. Este primeiro capítulo é um bocadinho diferente, começamos com uma informação, também com uma letra um bocadinho diferente das outras. 2 anos antes, Washington DC, isto é, um passado longínquo, é aqui que há o início da narrativa, como é que aconteceu. E depois, deixem-me só passar, no capítulo 2 já temos então o passado que representa o momento da chegada, ou melhor, o caminho que é percorrido entre a saída dos Estados Unidos à chegada ao Luxemburgo, e começa aquilo que diz aqui, por exemplo, vou só ler um bocadinho do início, diz: Catherine vira-os muitas vezes em aeroportos internacionais com os seus montes de malas baratas, os seus rostos a fundir-se. Pronto. Ou seja, nós conseguimos compreender que aqui é um passado, porque nos 2 capítulos anteriores tivemos uma noção do presente. E depois, por exemplo, nós passamos capítulo 2, 3... estes capítulos estão numerados. Chegamos ao capítulo 3 e entramos então na narrativa do presente, em que lá está, como eu vos digo, o tipo de letra e tudo, e com a informação hoje, 10:54. É assim que está. Estes aspectos são extremamente importantes para nós conseguirmos entender a narrativa. Então vai havendo estes saltos, a cada X capítulos vai haver um capítulo do presente. E o final, as últimas 50 páginas, talvez,
Só para vocês. Exato, ora. A partir do capítulo. Aqui acho que já é a capítulo. Ai, meu Deus, não consigo passar. Exato, a partir do capítulo 32, ou seja, a página 431, 30, ou seja, as últimas 30 páginas são única e exclusivamente com a narrativa no presente. E é bastante interessante aquilo que o autor faz, porque isto ajuda-nos imenso a compreender tudo da história. Eu estou aqui a olhar para a minha cábula, para não me esquecer de nada. Mais coisas que eu vos posso dizer. Não encontrei erros, não encontrei falhas, a coesão está lá, a coerência está lá, por isso todos esses aspectos importantes estão lá presentes. E o que é bastante interessante. Ora, com tudo aquilo que eu já vos disse, a nível de personagens, temos personagens, foi o que eu falei anteriormente, temos personagens fortes, personagens que não nos cansam, personagens com uma personalidade muito, muito vincada. Talvez o Dexter seja a personagem... Ai, Dexter. Derek, desculpem. É Derek, não é? Não, é Dexter. Eu escrevi mal, escrevi Derek e é Dexter. Ai, meu Deus do céu. É provavelmente a personagem mais outsider de todos. E provavelmente o melhor ator de todas estas personagens. Mas a nível de geral de descrição, narrativa, por aí fora, é qualquer coisa de extraordinário. Eu adorei e pronto. Por aquela pequenina situação da descrição, eu dei 4 estrelas a este livro e não 5, mas é uma excelente leitura e eu recomendo-vos perfeitamente esta leitura porque é realmente muito, muito boa. Este foi o primeiro livro escrito pelo autor em 2012 e em Portugal já estava publicado 2 Noites em Lisboa. Se não estou em erro, foi o seu último livro publicado e foi o primeiro publicado em Portugal, por isso tem também esse para poderem ler. Mas este foi o primeiro livro escrito pelo autor e aqui podemos ver que iremos encontrar histórias incríveis daqui para a frente, sem dúvida alguma. Por isso, já sabem, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e vemos no próximo vídeo. Tchau!